Olá, olá! Oi, pessoal! Oi, gente! Oi, professora Cristiane Calbi, uma alegria tê-la aqui no nosso podcast sobre a Semana de Monografias. É isso aí. A Semana de Monografias é uma semana muito importante para os nossos alunos. Os alunos da 9ª fase, eles estão agora para defender o trabalho de conclusão de curso e é um momento que eles ficam muito nervosos. Em geral, é uma expectativa muito grande, né? Que é um trabalho único durante o curso, né? Então, a professora Cristiane Calbi, que é a nossa coordenadora do curso de Direito, aceitou o convite de estar aqui conosco. E a professora Cristiane, né? Vou chamar de Cris Claro, o podcast à vontade. todo. A Cris, ela... Há quanto tempo tu orienta alunos, Cris? Olha, já vai fazer quase 10 anos. Então, a Cris tem bastante experiência, além da parte acadêmica dela, né? Que fez mestrado, doutorado. Então, assim, ainda agora... orientou muito tempo os alunos, então foi o motivo aqui do nosso convite para conversar sobre a Semana de Monografias. O nosso primeiro episódio, então, a gente vai conversar sobre o Dia da Banca. Isso aí. Então, professora Cristiane, como é que é o Dia da Banca? Assim, para a gente falar num primeiro momento, assim, para eles terem um overview do que vai ser o dia. Tá. Eu acho que primeiro, né, Silvia, muito obrigada pelo convite. Tô bem contente de estar aqui com você, né, com vocês que estão assistindo aqui a gente. Realmente já faz o quê? Quase 10 anos que eu oriento. Eu sei que tu também já tá quase nessa fase aí de tanto tempo orientando. Então a gente realmente gosta muito dessa área, né? Tanto você ali na coordenação, que eu sei, né, que curte bastante toda essa logística, a parte burocrática, mas também auxiliar os alunos. E vou te dizer, olha, entre dar aula e orientar TCC, eu fico ali, ó. É uma das duas coisas que eu mais gosto de fazer na docência. Então, por isso te agradeço muito por ter me convidado para participar aqui desses podcasts a respeito da semana. Mas vamos lá, vamos pensar na questão do Dia da Banca. A gente tem determinadas fases, né? A gente tem a questão ali, primeiro, da formação, né, de quem que vai estar na minha banca. Porque eu escrevi meu TCC com a minha orientação, né, de professor ou uma professora, mas o Dia da Banca já vai ter uma formação prévia, que isso vai vir lá da coordenação de monografia. Normalmente são professores que estão ali atrelados à tua matéria. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente vai ter o dia mesmo da apresentação da banca. Já fica a dica, chegar um pouquinho antes, para ver se está tudo certinho, testar ali a apresentação visual que tu vai utilizar, lembrando que já não é obrigatório, né? Mas a gente sabe que é indicado. Depois dessa apresentação, a gente tem a preparação, né, no caso. A gente tem a apresentação do TCC mesmo, já vamos falar também do tempo disso, limite, né, o tempo, não vou dizer o mínimo, mas de certa forma tem um certo mínimo ali, né, pra gente entender que houve uma preparação boa, um treino. Depois desse momento, que normalmente é o momento que os alunos acabam ficando mais nervosos, porque é ali quando você está expondo o teu tema, tem o momento da arguição. Alguns acham que é a apresentação, outros acham que é o momento da arguição, que é um pouco mais, que dê uma certa ansiedade. Mas por quê? Porque é na arguição, né, professora, que os professores vão fazer as perguntas. E aí depois das respostas do aluno e tal, sai para fazer a verificação, a avaliação da nota, né? Então esse é o caminho. Sim. Vamos um pouquinho de cada parte? Vamos falar um pouquinho de cada. Então assim, o que a gente tem? Então assim, vamos pensar já no Dia da Banca, tá? Então a gente passa, né, em identificar a parte da formação, né, da banca e saber que vai ter vocês vão receber, daí eu acho que agora, eu como coordenadora de monografia, eu acho que eu vou avisar vocês que em breve vocês vão receber, né, você tem acesso a um arquivo em que vai ter, assim, os dias das bancas, né, também o horário da sua defesa e é a formação dela, que vai ser sempre feita pelo professor orientador, Isso. mais 2 membros. Um dos membros pode ser externo? Pode, tá? Mas a questão do membro externo é definida com o orientador, né? O aluno não pode escolher a sua banca. Eu acho que isso é importante, né? E antecipadamente. Sim, e vocês vão saber, então assim, no dia da banca vocês já vão ter conhecimento disso. Então, passada essa questão da formação, vocês vão estar na sala e aí nisso vai ter, os membros da banca vão chegar lá, e aí então eles vão fazer os cumprimentos, depois tem, como a professora Cristiane comentou, que tem a defesa, a arguição e depois a arguição da nota.
Então, a ideia aqui do podcast é a gente trazer com vocês um pouquinho de cada um. Assim, Não, eu acho que a gente sempre se sente mais confortável quando a gente sabe qual vai ser o que vai acontecer. Exatamente. Então, eu acho que pode dar uma tranquilidade, né, para quem vai participar da banca. E essa é a nossa intenção, prepará-los para deixar cada vez mais leve esse momento que a gente sabe que é um momento mais tenso. Mas eu acho que falar dessa parte da formação, que isso eles vão receber daqui a alguns poucos dias, né? Sim. Então, todo mundo já vai saber qual que vai ser o professor que vai participar da minha banca, como membro, né, avaliador. Eu já sei, obviamente, que é meu orientador e minha orientadora, né? Isso aí continua. Espera-se que eles saibam. Sim, né? Espero que você saiba, brincadeira à parte. Aí, no dia da apresentação, gente, acho que vale a pena a gente mencionar, né, professora Silvia? Chega um pouquinho antes, né? Às vezes já até assiste a banca, se você não é no primeiro horário, vamos supor 8 horas da manhã, que usualmente vai ser o primeiro horário, ou sei lá, 6, 7 horas da noite, chega um pouco antes, já vê se tua apresentação visual tá ok, tá funcionando bem. É obrigatório trazer computador? Não. A gente tem os computadores com televisão nas nossas salas de aula, então não precisa trazer. Tu pode trazer ou um pendrive, pode acessar uma nuvem eventualmente, né? Ou até o teu próprio e-mail, mas manda lá em modelo, se for o caso, PowerPoint, ou em modelo PDF, porque lembrando que PowerPoint nem sempre abre em todos os computadores, né, daqui do nosso centro. Então, para garantir, traz em diferentes modelos. Pode trazer, como eu falei, nesses formatos aí, né? O PDF é o mais seguro, né? O PDF é o mais seguro, com certeza absoluta. E se você trouxer, né? Não é obrigatório. Eu uso o Google Slides, eu gosto muito do Google Slides, funciona em todos os computadores, né? Ótimo, mas perfeito. Precisa de acesso à internet. Exatamente. Aí, beleza, colocou isso, fez o teste, pega uma garrafinha de água. Usualmente, a gente tem água também, né? A estrutura aqui da Unicesus que leva a garrafinha de água, mas não custa ter a tua, né? Que tu confia, que tu já sabe como é que vai tomar. Leva uma caneta. Às vezes, gente, o momento da caneta é um momento para tu te sentir mais seguro de ter alguma coisa na tua mão para você falar. Fica a dica aí, eu sei que a gente vai falar sobre isso em outro podcast, mas já tô aqui adiantando, né? Então, houve esse momento da apresentação, o que vai acontecer? Tu vai se apresentar com o teu nome, tu vai falar o título do teu trabalho. Calma, deixa eu te interromper aqui um minutinho. Tá, vamos lá. Você vai estar lá na sala, depois dessa preparação toda, e aí os professores vão chegar. Geralmente, eles chegam juntos. O orientador mais os 2 membros da banca, tá? Então, a sala já vai estar arrumadinha, tá? Sim. Vão ter as 3 carteiras aqui, que os professores vão sentar. De frente vai estar o computador ali com a televisão. Isso. Né? E você vai estar ali aguardando, né? É um momento tenso, que você está nervoso, como é que vai ser, né? Então, os professores vão sentar, o orientador senta no meio e os outros 2 membros da banca ao lado. Nesse momento que o professor vai abrir, né, a sessão de defesa e arguição. Ele pode fazer de uma maneira mais formal, né, declarada aberta aquela sessão, ou ele simplesmente vai dizer, vamos começar. E aí ele vai, então, provavelmente, primeiro, cumprimentar você, cumprimentar os alunos ou os familiares e amigos que estão na sala, vai cumprimentar os membros da banca. Então, se você não conhecer os membros ainda, você vai, a partir daquele momento, né, saber quem é, ele deve fazer alguns comentários. Aí ele vai, então, passar a palavra pro aluno. Tem razão. Cris, como seria? Eu pulei pra frente. Vamos lá, é que eu sei que tu está focada no aluno. Sim. Mas, então, aí, quando ele passa a palavra pro aluno, o que a gente poderia falar aqui da defesa? Que a defesa a gente vai falar bastante no próximo episódio. Vamos. Mas vamos dar Mas não custa, uma pincelada agora. Como eu tinha começado a falar, mas eu acho que tua interrupção foi bem válida e importante. Quem começa a falar na defesa é o professor presidente, né? O orientador, que é o presidente da banca. Depois que foi passada a palavra para você, aí sim, vai se apresentar e começa com o básico, gente. Começa com o teu nome. Isso não vai errar, né? Às vezes a gente tá tão ali nervoso que não consegue nem ler o título. Começa com o teu nome, se apresenta, mesmo que o professor já te apresentou. Coloca teu nome completo, olha para trás, né? Lê o título do teu trabalho, não precisa saber de cor. Aí aqueles primeiros minutinhos ali tu já deu uma, né, acalmada. E começa então a fazer a tua apresentação. Quanto tempo, Cris, eles têm? Boa. A defesa, gente, são 10 minutos, extensível para mais 15. Então, no mais máximo... 5, né? Para 15. Desculpa, mais 5. Então, no máximo, gerando ali os 15 minutos. Como eu coloquei anteriormente, eu acho que é válido mencionar aqui que não dá para fazer uma apresentação de TCC em 2 minutos, né? Então, por isso que eu falei assim, não existe um tempo mínimo, mas é de bom tom ser em torno ali dos 10 minutos. Pode ser um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais.
chegando sem problema nenhum até ali os 15 minutos, né? Quando chegar próximo desses 15 minutos, muito provavelmente o teu orientador vai fazer um sinal, ou vai dizer, fulana, acabou o teu tempo, alguma coisa nesse sentido. Para então, né, ter essa organização de tempo. Gente, eu sei que a gente vai falar, né, prof, sobre essa questão da defesa. Tomem água durante a apresentação. Tá tudo bem. Né? Esqueceu uma coisinha? Respira um pouquinho, olha, volta. Não precisa ser uma coisa assim, né, uma coisa atrás da outra. Não tem problema de ter esse tempo para pensar. A água para dar uma pensada na próxima fala. Quanto a isso, tá tudo bem tranquilo, né? Prof, eu tava pensando, será que isso é suficiente para dar essa dica para eles, para elas? Eu acho que tá excelente, porque não, acho que a gente tem que falar muito mais sobre essa temática da defesa, né, em si, a apresentação, mas vamos deixar para aprofundar no próximo episódio, porque no próximo episódio, já fazendo um spoiler, né? Nós vamos falar, então, de como preparar os slides, o que você deve falar, né, durante esses 15 minutos, o que é imprescindível, né? E como também se preparar para esse momento, o treinamento, etc. A gente vai dar umas dicas nesse sentido. E hoje vamos focar no dia da defesa. E daí depois o que acontece depois da defesa? Assim que você terminar a defesa, o aluno, ele pode se sentar, né? Sim. Porque, em geral, os alunos ficam em pé muito nervosos e, às vezes, o orientador esquece de dizer que ele pode sentar. Mas vocês podem sentar, tá? Então, por isso que deixem ali a mesinha separada, peguem uma cadeirinha, né? Fiquem ali. E aí, nessa hora, a caneta vai ser útil, tá? E tragam também, se possível, a versão impressa do trabalho. Né? Ou então, né, se tiver no computador, ou algo para anotar. Porque, nesse momento, o orientador vai passar a palavra para os 2 membros avaliadores. E eles vão poder fazer as considerações. E é, no mínimo, respeitoso da parte de vocês, se a pessoa lê o teu trabalho com atenção e está ali procurando erros, que é isso, gente? Os membros da banca, eles estão procurando pontos para melhorar o trabalho de vocês. Então, não é para olhar com uma cara, ai, que saco, ele tá... É que bom que alguém está se debruçando sobre o meu trabalho para dizer o que tu podes melhorar. E tem coisas que você vai poder ou não, né, alterar, vai depender de você e do seu orientador, mas é uma grande alegria depois que vocês passarem dessa fase, vocês vão ver que é difícil que alguém pegue um trabalho de 40 ou 80 páginas e leia para vocês e faça considerações, pode se melhorar aqui. Né? Isso não vai acontecer na prática, é difícil isso. Né? Quem é que tem tempo para isso? Então, aproveitem esse momento, vocês fizeram um trabalho e tem a chance de ver a opinião de outras 2 pessoas que têm um conhecimento bacana, né? Estruturado, com mais experiência, maturidade, né? A intenção, eu acho que vale a pena acrescentar, Silvia, que não é destruir o trabalho. A gente sabe que o aluno se dedicou, às vezes 1 ano, às vezes até um pouquinho mais do que isso. A intenção dos professores que estão ali no momento da arguição não é destruir o trabalho, não é destruir a oratória, o momento ali da defesa. É muito mais profundo do que isso, não tem nada a ver com destruição. É, na verdade, construir mais ainda, agregar, somar, né? Avaliar o quanto que foi realmente trabalhoso. E essas críticas, elas têm muito mais um tom valorativo, né? Então, tentem na medida do possível, a gente sabe que não é fácil, mas também ver e sentir por esse lado, né? O quão construtivo que pode ser esse momento da arguição, de realmente agregar para a tua pesquisa. Né? Então, acho que isso vale a pena no sentido desse momento que é tão tenso da arguição. E o trabalho depois da defesa, você pode escolher fazer um artigo, você pode tentar, né, pensar em aprofundar para fazer um livro. Hoje em dia a gente tem tantas oportunidades, então você ter já as diretrizes do seu orientador, mais a opinião de mais 2 pessoas com uma titulação acadêmica superior à sua, geralmente, né? Aproveitem, né? Hoje em dia a palavra gratidão já virou meme, né? Gratiluz, né? Mas é isso, é olhar com gratidão que a pessoa foi lá e leu o teu trabalho e está ali fazendo as suas considerações. Com relação à arguição, eu acho que tem alguns pontos que geralmente aparecem as perguntas para a gente, como que, se vier uma pergunta que o aluno não sabe responder, Cris, o que você sugere que o aluno faça? Então, foi uma transmissão de pensamento. Estava pensando exatamente nessa pergunta. Ela é uma pergunta bem capciosa. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, gente. Primeiro, se deu branco, respira. Toma uma água.
relembra, olha pro slide o que você estava falando. Às vezes, se precisar voltar o slide, tá tudo bem, não tem problema. Nós, professores que orientamos, né, professoras que orientamos, ou mesmo que avaliamos, a gente sabe que, de modo geral, os alunos estão no momento fora, né, ali do seu normal, do seu dia a dia, do costumeiro. A gente sabe que o aluno já está ali com, mínimo que seja, um grauzinho de ansiedade, né, um nervosismozinho, alguma coisa assim. Então tá tudo bem, dá uma respirada, dá uma olhadinha nas tuas anotações. Tem algumas pessoas que gostam de fazer anotação do roteiro do que vai ser falado. Tá tudo certo. E usualmente tu vai conseguir ali, se deu um branco durante a apresentação, se localizar. Se foi no momento da arguição, né, o professor fez uma pergunta. Eu não entendi nada. Primeira tática, pedir para ele refazer a pergunta. Professor, poderia por gentileza repetir a pergunta? Eu não sei se eu entendi muito bem o que o senhor quis dizer. Ele vai refazer, às vezes mudando poucas palavras, alguma coisa assim. Nesse tempo você já vai pensando. Gente, vocês fizeram esse trabalho. Vocês sabem e podem responder qualquer pergunta que esteja relacionada ao teu trabalho. Mas olha só o que eu falei. Relacionado ao teu trabalho. Pode acontecer de um professor, às vezes, para querer, né, trazer mais debate, para construir, para agregar, trazer de repente uma pergunta que não está tão dentro do contexto, que não está ali, né, no miolo do teu trabalho. E isso vai tirar o teu chão? Porque tu tá tão ali focado no conteúdo, no contexto, que se vier alguma coisinha fora, tu já se perde. Então, nesse sentido, uma boa, não vou dizer uma saída, tá? Não é essa a questão, mas uma boa forma de você trazer uma resposta sem você se complicar, porque às vezes realmente a gente não sabe a resposta e tudo bem. Olha, professor, te agradeço muito pela pergunta, mas eu acredito que talvez essa questão esteja um pouquinho fora, né, do foco ali do meu trabalho, mas eu vou conversar com o meu orientador, com a minha orientadora, né, de repente para agregar isso, se for o caso, né, ou não. E, gente, se acontecer de não saber a resposta, a sinceridade talvez seja a melhor opção, né, dizer, ó, professor, eu realmente nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar desse tipo de tribunal, desse tipo de julgado. Eu nunca ouvi falar dessa doutrina. Qual é o problema, gente? Qual é o problema? Nenhum, né? Não é o problema, a não ser que seja realmente o foco total do teu trabalho. Isso daí pode ser um prejuízo para ti. Mas, de modo geral, vocês fizeram o trabalho. Então, os alunos são totalmente capazes para poder responder qualquer tipo de pergunta. Então, isso me fez lembrar que a banca, em geral, aqui no Unicesumsc, vira uma conversa com os membros da banca. Porque acontece muitas vezes. Às vezes, em dissertação de mestrado, tese de doutorado, os membros fazem várias perguntas, você anota as perguntas, depois você vai respondendo tudo junto. A minha foi pelo menos assim. Na PUC de São Paulo era assim, a gente anotava e tu ia respondendo tudo junto. Mas aqui, em geral, a gente vai conversando com o aluno. Uhum. Primeira coisa, não interrompam o professor. Ele está fazendo um raciocínio, conversando sobre algo, falando do teu trabalho, não interrompa. O membro está ali falando, e aí quando ele parar de falar e olhar para ti, daí sim a palavra está contigo, tá? Então é muito chato quando o aluno interrompe, tá? Então deixa a pessoa falar, porque às vezes o aluno já quer defender o trabalho, porque ele está levando muito a sério defesa e arguição. Então assim, Isso. tá ali falando, então... cuidado, então respirem, tá? Terminem de escutar. Se tiver alguma coisa para anotar que você quer falar depois, por isso que a caneta e o papel são interessantes, você anota. E aí depois, eu acho que às vezes o professor tá só um bate-papo. Então, assim, ele não tá esperando que você... a resposta que você vai dizer que Ponte de Miranda pensava assim. Não. Ele sabe que tá saindo um pouquinho da delimitação do teu tema. Porque é isso, né, Cris? Olha a importância da parte de metodologia, que geralmente os alunos não dão. Eu não vou brigar com vocês, que na minha graduação eu também não dava. Mas hoje a gente vê a importância da parte metodológica e do projeto que a gente faz, porque a gente delimita o trabalho. E aí, quando tu coloca o teu problema de pesquisa lá na introdução e tu coloca os limites ali, isso te salva de muita coisa. Mas isso aí é um aprendizado. Isso aí eu aprendi na marra. Exatamente. Então, assim, aí a gente consegue delimitar o trabalho. Então, o professor, em geral, ele sabe que você não tem a obrigação de saber. Então, ele não vai considerar aquela resposta para a tua nota final, para avaliar o trabalho, tá? Uhum. Mas ele tá ali para ter uma conversa, porque, em geral, os professores fazem as bancas com prazer. Sim. Tem pessoas de fora que querem vir participar das bancas, Sim. né, professora? Só uma coisinha que eu queria acrescentar, Silvia. Gente, acontece às vezes do trabalho tá tão bom que às vezes a gente não encontra nenhum erro.
algo para criticar construtivamente. Então, o que que o professor ali, membro, né, avaliador, vai fazer? Ele vai trazer um tema que tá ali meio transversal. Para quê? Para ajudar, para trazer mais debate, porque o trabalho tá tão bom que não tem nem o que colocar. Aí ele vai dizer, eu li, está bom? Não, né? Ele tem que contribuir, ele tem que fazer alguma coisa. Ele vai demonstrar que ele leu também. Exato! Então ele vai trazer exatamente essa questão para agregar mais ainda. Então não se assuste se de repente o professor trazer uma coisa bem assim, uou! Não, agradeça. Seja grato por toda essa contribuição que eventualmente vai até aprofundar um pouco mais a tua pesquisa. Pode vir até uma ideia de um artigo científico que já tem entrar no base no teu mestrado. trabalho e tu pode fazer o projeto do teu mestrado, tudo isso. Então, enfim. É muito bacana. Eu acho que essa parte aí, eu sei que os alunos ficam nervosos, mas em geral os professores estão vindo ali com prazer. Sim. Né? Eles leram teu trabalho e eles querem agregar, querem mostrar o lado deles. E outra coisa, às vezes o professor vai falar algo que você discorda. Então, assim, às vezes você e o seu orientador né? Isso é importante. Você e o seu orientador já viram que não querem fazer isso. Mas aí vem o membro da banca e fala, você deveria ter usado tal autor, ou você deveria ter feito um capítulo sobre isso. Nessa hora, você não fica bravo e diz, mas eu não gosto, não sei o quê. Professor, respira. Muito obrigada pelas considerações. Eu vou conversar com o meu orientador depois. Tipo assim... Gente, agradeça. Agradeça. E assim, que às vezes vocês ficam chateados que o professor vai lá... Tem alguns professores que anotam... Antes a gente tinha a versão física, hoje em dia é digital. Alguns professores riscam digitalmente ali e entregam os erros, né? E outros não. Só que esse que não vai entregar, ele vai ter que te dizer, olha, na página tal tem um errinho assim. Na página tal, tu escrevesse tal coisa errada. Ele não está querendo te humilhar. Não é isso. Ele quer que você corrija, porque a versão final ficar redonda. Vai estar lá na biblioteca para todo mundo ver. Exatamente. Né? Então, que seja a sua melhor versão ali naquele trabalho, né? Exatamente. Mas eu estava pensando aqui, né? A gente já estava falando de todo esse caminhar do dia da banca. Aí terminamos a arguição. Como que eu sei que é o momento? Agora vai vir a nota. É na hora... Tem algum momento de saída? Todo mundo sai, os professores ficam? Como é que funciona? Então eu acho que aqui é bacana contar que antigamente, muito antigamente, né? O aluno saía da sala e as pessoas todas ficavam, o orientador com os 2 membros, para averiguar a nota. E aí, depois de que começou esse negócio da tecnologia, decidiu que agora os professores saem da sala, os professores vão para a sala dos professores. Isso. E aí vão averiguar a nota. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma folha, né, que é entregue, né, pelo Unicesus, que tanto para o orientador como para os 2 membros. E a média dessa nota é a nota de vocês. O que é relevante dizer para vocês? Às vezes, na hora que a gente vai para a sala dos professores... Tem outros professores de outras bancas lá, tem um cafezinho, aí às vezes demora um pouquinho. Então não fiquem preocupados achando que a gente fica lá todos aqueles minutos falando de vocês. Não é isso. A gente vai lá, cada um fez a sua nota, faz a média, tá tudo pronto. Só que às vezes um vai no banheiro, o outro vai tomar café, porque a gente tem bancas... Até porque não tem intervalo, né? Não tem intervalo. É uma manhã 8, inteira. 9, 15, 10h30, então depois é às 7 da noite, né? 8h30, 9h15, então, assim, é muito corrido, é desgastante, né? É desgastante. Então, principalmente o pessoal de penal, né, professora? Sim. Que tem muita banca. Muita banca, exatamente. Então não fiquem assustados com isso. Mas às vezes pode acontecer de ter um debate entre os professores. Eu acho que é de modo excepcional, mas pode acontecer de eventualmente uma conversa se alongar um pouco mais. Às vezes, e não vou... acho que vale aqui pontuar, nesse momento, o teu professor orientador, orientadora, é um aliado para ti. Se você trabalhou legal durante esse último 1 ano aí de orientação, porque como vocês sabem, né? Vocês fazem ali a disciplina, né? De monografia PPD 3 ou 4, ou TCC 1 e 2, a depender da matriz que tu tá matriculado. E nesse sentido, você tá ali 1 ano, às vezes até um pouquinho mais, alguns alunos, ele é teu aliado. É nesse momento ali da verificação, averiguação da nota, né, que vai ser a deliberação, na verdade, da nota, que ele vai estar ali para te apoiar, para dizer, foi um ótimo aluno durante o processo de orientação, sempre esteve presente, não estou dizendo presente só de corpo, né, mas realmente ali o WhatsApp, mandando e-mail, versões do TCC. Então, quanto a isso, está tudo bem.
né? Esse professor realmente vai te auxiliar, eventualmente até para tu conseguir uma Cris, nota melhor, né? Em caso de dúvida, né? Como tem o indúbio pro réu, a gente tem o indúbio pro orientando, né? Bem, gente, aqui eu abri aqui para vocês ótimo. consegui aqui a nossa ficha de avaliação, que é o que os professores recebem, tá? O que é analisado na nota? Primeiro, defesa e arguição. Então, vai se analisar, né, a fluência, posturas, os recursos didáticos, a clareza na exposição, o tempo, né, a capacidade de expor o trabalho no prazo determinado. Por isso que eu falei dos 2 minutos, não dá para ser, né? Independência intelectual, capacidade de explicar falhas e de responder às questões apresentadas pela banca. Ou seja, é o gogó, né? É a questão da gente conseguir, né? Óbvio, explicar uma questão, né, do tema jurídico do teu trabalho, mas também, às vezes, o professor trata de algum ponto que foi uma falha. Então, assim, a gente saber lidar com essa falha, isso é pra vida, né? A gente Com saber certeza. que nós erramos, né, o tempo inteiro, né? Coerência entre o trabalho escrito e a defesa. Domínio sobre o tema, argumentos e fundamentos utilizados, né? Essa questão, né, do que eu estou apresentando ser compatível com o que está escrito, né? Sim, perfeito. Isso é só a parte de defesa e arguição, tá? Que vale, tá? 4,5 pontos, é bastante, tá? Depois a gente tem a forma, que vale um pouco menos, né? Vale um ponto e pouco, que vai ser a apresentação do texto, que é o texto em si mesmo, né? A linguagem apropriada, né? A gente não tá, né? Que isso aí já foi feito, né? Correção, clareza da redação. Isso aí não tem mais o que mexer na data da banca, né? Não, é o que você entregou já alguns dias atrás, né, gente? A apresentação formal, que vai ser a obediência às normas técnicas, né? A Correta BNT, citação, notas de tal. rodapé, referências, blá, blá, blá. E aí, por fim, a gente tem a parte de pesquisa, que então vai ser a relevância do tema, que seria a importância dele, qual foi o enfoque dado, né? Que às vezes, professora, mas meu tema já está batido, mas vai depender do recorte que vai dar. Qual foi o enfoque que você deu, né? A profundidade da pesquisa, né? Se o tema está bem delimitado, né? Se esgotou o problema proposto. A fundamentação, metodologia, quais foram as referências utilizadas. Então, assim, olhando tudo isso, cada item tem um gabarito. Então, os professores vão dar, né, de 0 até aquela nota para chegar na nota final. Cada professor preenche uma, inclusive seu orientador. Sim. E isso aí é a média. Em alguns momentos, os professores lá combinam, né? Vão lá e conversam. Eu acho que merecia tanto. E eles, mas em alguns momentos, cada um dá a sua. Então, cada caso é um caso, né? Exatamente. Professora Cristiane Calbi, o que você teria de dicas finais para falar sobre o dia da apresentação? De dicas finais, eu acho que... Eu sei que a gente vai falar no próximo podcast mais a respeito, né, de oratória, os slides e tudo mais. Mas eu acho que, resumidamente, pensando em você, aluno ou aluna nossa aqui dessa disciplina de monografia, preparação. Muito treinamento. Porque assim, a parte escrita já está entregue, né? Já está tudo certo. Então, o que a gente está falando aqui tudo? Do dia da banca. E o dia da banca é realmente um treinamento. É uma preparação. Eu acho que isso a gente já consegue fazer um link para o nosso próximo podcast. Então, não percam o nosso próximo episódio. Então tá. Até lá, gente. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.